Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje eu já fiz uma live pela manhã, bem cedinho, acho que era 10h10 da manhã. E agora estamos aqui novamente para falar sobre crenças. Você já teve a sensação de ter feito uma sessão de crenças, identificado uma crença? E passou um tempo, o seu comportamento mudou, você teve resultado, mas depois de um tempo, você percebe que parece que voltou como era antes, o seu comportamento continua igual, aquela crença começa a rondar você, ou você não sabe direito o que está acontecendo, mas você se sente travado, empacado, né? Será? Então vamos falar sobre isso hoje. Joel Neto, Cristiane, sejam bem-vindos a essa live. Bora convidar, clicar aqui no aviãozinho e avisar a galera que estamos ao vivo. Deixa eu chamar, porque esse Instagram, ele dá umas peças na gente, né? Porque tem hora que não avisa, cara, as pessoas. Bora lá, bora convidar todo mundo. Já manda pro grupo do condomínio, já chama todo mundo para assistir. Ó, já tô aqui, ó, com o Flip Chart hoje, aulão para vocês. Então vamos lá, deixa eu avisar um grupo aqui. Deixa eu avisar aqui. Deusas, já estamos ao vivo no Instagram. Bora lá! Vamos lá convidar a galera. Vamos lá, hoje é dia de portal, dia 22/2/2022. Dia de fazer as nossas orações, as nossas meditações, se conectar com esse momento aí que o nosso universo está passando, o nosso planeta, né, está passando. Então, muito gostoso também, um dia muito expressivo. Então, vamos lá. Eu vou esperar o pessoal ir chegando aqui, conforme vocês vão chegando, eu já inicio a live. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é crença, como isso acontece na nossa vida. Por que é importante a gente entender o que é crença, como isso funciona, faz parte do nosso autoconhecimento, para a gente ter uma vida mais leve, mais feliz, mais plena, conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, tá? Então vamos entender assim, crença é tudo aquilo que eu acredito. Todo resultado que eu tenho hoje na minha vida são as crenças agindo, é tudo aquilo que eu acredito. Então, tudo aquilo que eu acredito, eu crio para mim na minha vida. Sejam elas crenças positivas ou crenças negativas. E a crença negativa ou positiva, ela vai depender da forma como você interpreta que ela é para você. Então, a gente costuma dizer que não existe crença positiva ou negativa. Por quê? Porque a mesma crença pode ser positiva para mim, mas ela pode ser negativa para você. Uma crença que é positiva para você, ela pode ser negativa para mim. Então, isso é muito pessoal, vai depender muito da interpretação. Então, não dá, por exemplo, para alguém colocar aqui e falar assim, mas essa crença aqui, Anitta, ela é positiva ou ela é negativa? Não sei. Como que você interpreta ela? Qual que é o significado dela para você? E aí sim, a gente consegue entender se essa crença é positiva ou negativa para você, tá? Então a gente começa assim.
Oi, Ana, oi, Rita, deusas lindas, maravilhosas, mentoradas lindas. Então vamos lá, eu já tô aqui com minha árvore linda, plena, maravilhosa, cheia de raízes. E o que eu gosto de falar é o seguinte: quando eu faço a desativação de uma crença em grupo, por exemplo, eu faço esse atendimento, a forma como eu identifico a crença e trabalho a crença, eu vou direto na raiz. Por quê? O que é uma crença raiz? É uma crença profunda. Então aqui tem a nossa árvore, né, com crenças profundas. A crença profunda, o que significa uma crença profunda? Uma crença profunda é uma crença que está lá no nosso subconsciente e que nós não sabemos que ela existe, a gente não tem clareza sobre ela. Então, quando eu faço a sessão em grupo e eu trabalho as crenças, eu gosto de ir lá nessa crença raiz. Por quê? Porque as crenças superficiais, que a gente vai imaginar aqui como se fosse os galhos, né, dessa árvore, é interessante trabalhar também? Ajuda? Ajuda. Mas o que acontece? Talvez o salto que você vai dar não seja tão grande assim se você entender e acessar essa crença raiz aqui. E aí é muito interessante que eu vou trazer para vocês hoje, para vocês refletirem sobre isso, que o que acontece. Então vamos lá entender mais um pouco sobre crença, né? Então a crença, ela é um pensamento que ela passa por mim muitas vezes de forma sem eu perceber, mas ela está agindo na minha mente e ela determina vários comportamentos da minha vida. Então a crença, ela determina o comportamento e o resultado que eu tenho hoje. Então, a partir daquilo que eu acredito, eu faço ou não. Então, hoje de manhã eu falei muito sobre a dúvida, né? Então, a dúvida e o medo, eles andam muito juntos. E por trás desse medo e dessa dúvida, existe uma crença regendo esse comportamento de se manter na dúvida, de se manter no medo. Essa crença, quando a gente entende, tem clareza sobre ela, o nosso comportamento ele começa a mudar e consequentemente o nosso resultado muda também com essa mudança de comportamento. Então, o pensamento que eu tenho hoje, a crença que eu tenho hoje, que talvez eu não sei ainda, eu não acessei, eu não tenho clareza, é ela que está regendo o meu resultado hoje. Então, se o meu resultado hoje ainda não é um resultado que eu estou assim gostando muito, né? Ou que eu estou me sentindo angustiada, ansiosa, deprimida, frustrada. Por quê? Porque eu já queria ter um resultado melhor do que eu tenho hoje. Quais são esses resultados, Anitta, que você está falando? O resultado que você deseja. Então, assim, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de ter mais dinheiro, porque se eu tivesse mais dinheiro eu poderia ajudar mais a minha família, eu teria mais liberdade de escolher algumas coisas para com esse poder para poder ter mais conforto na minha vida, mais qualidade de vida. Então, é tudo o que você sonha para a sua vida. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, por que eu não tenho isso ainda? Por que eu ainda não consegui ter isso na minha vida? Então, hoje de manhã, na live de hoje de manhã, eu falei muito sobre isso. Se você ainda não assistiu, vai lá, tá salva, depois dessa live você assiste. Então, essa live de agora é uma continuidade da live da manhã. Então, a crença, ela começa a reger o nosso comportamento. Então, a dúvida, o medo, a angústia, a frustração. Por quê? Porque é ela que está gerando o resultado que eu tenho hoje. Então, aquilo que eu acredito, eu realizo na minha vida. Então, por exemplo, se eu tenho medo de montanha russa, qual é o meu comportamento? Eu não vou, porque eu tô com medo. Então, tem um pensamento que está regendo. Olha,
Se você for lá, você vai cair, você vai morrer, você vai passar mal, você não vai dar conta. Isso não é para você. É muito alto, você não gosta de altura, então tem várias crenças por trás disso. Todas essas crenças que eu falei, elas são crenças superficiais. Se eu trabalhar alguma dessas crenças que eu percebo que faz mais sentido para mim, pode até ser que eu tenha coragem e mude o meu comportamento, vou lá e consiga, né, fazer essa brincadeira da montanha russa. Ok, mas tem um outro momento que essa crença ela vai aparecer. E aí, o que que acontece? Quando eu encontro uma crença raiz que está lá no meu subconsciente, e aí não adianta ir por um caminho lógico e racional. Por quê? Porque a crença, ela não é lógica, ela não é óbvia, ela não é racional. A crença, ela é emocional e muito inconsciente quando ela tá nesse nível aqui, no nível profundo da nossa mente, lá na escuridão do nosso inconsciente, tá? E aí, quando eu faço, né, a detecção, né, da crença, eu faço um trabalho que de forma inconsciente a gente consegue acessar ela. Então a gente vai direto no ponto. Então, quando eu faço esse trabalho e a gente encontra uma crença raiz, a pessoa consegue entrar em ação e dar um salto gigantesco na vida dela. E aí ela começa a entrar em ação, ela vai, ela faz, ela tem resultado diferente, ela consegue conquistar várias coisas na vida, ok, excelente, maravilhoso. E aí o que que acontece? Ela chega até o próximo nível, né? Quando ela vai dar o próximo passo para ir para o próximo nível, ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Ai, será? Agora eu tô com medo de novo, mas tem alguma coisa estranha, não tô conseguindo fazer, eu tô bloqueada de novo, mas de novo. E às vezes a gente até briga com a gente mesmo, né? Mas poxa vida, eu vou ter que parar de novo para olhar para isso. E aí que tá a virada de chave que eu trago para vocês hoje. O que que acontece? Quando eu trabalho uma crença raiz e eu entendo a minha crença raiz, aonde aparece todas as outras questões da minha vida, em qualquer área, tá? Não tô falando só de dinheiro, não. Mas eu tô falando de qualquer área, relacionamento, carreira, sucesso na carreira, que não tá vinculado a dinheiro, é outra coisa, são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter sucesso na carreira, mas financeiramente não. Eu posso ter sucesso no meu relacionamento, mas na minha carreira não. Eu posso ter sucesso na carreira, no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento com a família, no meu relacionamento com os filhos, mas eu não consigo criar dinheiro, eu não consigo ter sucesso financeiro na minha vida, sucesso na minha carreira, eu não consigo ter qualidade de vida. E aí, o que acontece? Quando eu identifico a minha crença matriz principal, que é aquela mais profunda, eu vou fazer o seguinte. Olha só o que acontece. Eu fiz a sessão, certo? Então eu vim aqui, ó, achei a crença raiz profunda, a minha crença matriz. Eu fiz o que com essa árvore? Eu vim aqui, ó, e cortei ela, tá? Então vamos imaginar que quando a gente faz o corte de uma árvore, acontece isso aqui, ó, tá? Quando tem uma chuva muito forte, que cai um raio, que derruba uma árvore e a gente vê a raiz dela dobrada, vamos ter essa imagem, né? A árvore está caída e tem toda aquela raiz gigante, uma árvore grande, às vezes até a árvore centenária, que já está ali num processo
de velhice, né? Vamos pensar assim, já tem muitos anos aquela árvore e ela não foi tão bem cuidada ou, né, já tá no fim da vida mesmo. Aquela árvore ela cai e fica aquele monte de raiz para cima. Nós conseguimos eliminar toda a raiz. Olha esse desenho. Então, quando a gente pensa e lembra da sessão, mas poxa vida, aquilo foi tão importante para mim, eu consegui ter tanta virada de chave, eu entendi tanta coisa. O que está acontecendo comigo agora que eu tô me sentindo de novo bloqueada, estagnada, eu tô com um problema de novo? Por quê? Porque existe mais um pedacinho, ó, mais um pedacinho dessa raiz, desse pedacinho da raiz da crença, que você vai ter que olhar para esse pedacinho. Mas nós estamos falando da mesma crença, daquela crença raiz profunda que você já ressignificou, que você já trabalhou, que você olhou. Só que agora, para você ir para o próximo nível, existe um pedacinho dessa raiz que ainda está lá. O que acontece? Quando você trabalha uma crença muito profunda, raiz, e que você entende que aquela crença, ela acompanhou você por muitos anos, e talvez ela não esteja só na sua vida, ela está dentro de uma linha de sucessão aí da sua vida, né? De outras da sua ancestralidade, entende? Então vem aí da sua tataravó, da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe, e isso tá em você. Então, quando a gente encontra essa crença, e a gente encontra essa crença raiz, a gente acessa isso através de uma sessão de crenças, quando passa um tempo e a gente vai para um próximo nível, a gente sente que precisa olhar de novo para outra crença, para uma crença superficial? Não. É para a mesma crença que você já sabe, que você já conhece e que você já visitou e já ressignificou. Só que agora você vai ressignificar mais um pedacinho da mesma crença. Entende o que eu estou falando? Isso daqui é uma aula mais profunda para quem já tem um conhecimento um pouco maior sobre crenças, tá? Então, se você ainda não está num nível de entender mais sobre crenças, pode perguntar para mim, pode perguntar no direct, mas Anita, como assim? O que é isso? Pode colocar as perguntas aqui agora, se você quiser, que eu vou tirando essas dúvidas com você, tá? Não tem problema nenhum. Porque às vezes vai dando um nó, dando um tema que é muito profundo, tá? Então é para quem já está num processo, numa prática de autoconhecimento e já entende, já passou muitas vezes por uma sessão de crenças. Quem ainda não passou por uma sessão de crenças ainda não entende muito bem o que eu estou falando, porque ainda não se permitiu encontrar esse pensamento, essa situação, esse momento que gerou essa crença, tá? Então é nesse nível que eu vou para encontrar essa crença matriz, essa crença principal que está lá no nosso subconsciente. Então, quando a gente vai para um próximo nível, é mais um pedacinho dessa mesma crença que nós vamos olhar. E aí, quando eu faço esse trabalho com as minhas mentoradas, com os meus clientes, o que eu faço? Eu ensino, além de trabalhar a crença, eu ensino como a pessoa vai acessar esse pedacinho aqui. Como que ela vai olhar de novo para a mesma crença, mas vai encontrar um ponto cego da mesma crença que ela ainda não tinha visto. Por quê? Porque ainda ela não precisava olhar. Ela só vai precisar olhar agora porque ela está indo para um próximo nível, um nível acima. Então agora esse pedacinho ele aparece
Então é aí que eu vou ter consciência de que tem mais alguma coisa para eu olhar, para eu entender da mesma crença profunda, matriz, que eu preciso ressignificar. A Shirley perguntando, eu não entendi, só sei que tenho uns pensamentos que tá certo. Tá certo? Em que sentido, Shirley? Explica para mim. Tenho alguns pensamentos que você são fixos, é isso? Ah, eu tô certa sobre isso? Ou eu tenho pensamentos que talvez estejam trabalhando, mas eu não sei que pensamento é esse ainda. Nesse momento eu me sinto angustiada, frustrada, o resultado que eu tenho não é isso, eu não tenho clareza, eu me sinto confusa, perdida, eu não sei o que fazer para sair dessa situação, para mudar da situação que eu me encontro hoje, tá? Então vamos explicando um pouquinho melhor aqui para eu entender em que momento vocês estão da crença de vocês, porque daí eu consigo ajudar, né? Nessa live eu consigo conversar com vocês e tirando as dúvidas, né? Essas lives de terça-feira, elas são para isso, é trazer conteúdo, conhecimento para vocês, mas já ir fazendo esse bate-papo, vocês vão conversando comigo e tirando as dúvidas, tá? Então vamos lá. Quando eu começo a entender, né, e começo a trabalhar em mim e falar assim, não, eu vou ter que parar nesse momento, entender essa situação, o que está acontecendo agora. Então vamos imaginar uma situação, eu quero muito ter sucesso na minha carreira e sucesso financeiro, são duas coisas diferentes, tá? Então eu vou explicar rapidamente para a gente não sair do foco aqui da nossa linha de raciocínio da crença profunda. Quando eu falo sobre carreira, eu estou falando sobre o meu sucesso profissional, reconhecimento muitas vezes, né? Desde que seja um reconhecimento primeiramente meu, sobre o meu trabalho. Então, a gente começa a falar sobre carreira, sucesso na carreira. Eu olhar para minha carreira e entender que sim, eu tenho sucesso, porque eu reconheço o meu valor naquilo que eu faço, as pessoas reconhecem o valor naquilo que eu faço, eu entrego com muita clareza o que eu faço isso e isso ajuda a empresa que eu trabalho, isso ajuda os meus clientes. Então, sucesso na carreira é isso. Por que muitas vezes a pessoa tem esse sucesso na carreira, mas o dinheiro ainda não chegou, ela não tem sucesso financeiramente? Porque o financeiro é outra coisa, né? O financeiro é quando você consegue se conectar com você. É uma coisa bem profunda, né? Essa questão do dinheiro, e eu posso trazer numa outra live também. Então, a prosperidade financeira, ela tá ligada à sua alegria, a forma como você enxerga a vida, os seus problemas, a solução que você dá e ao trabalho que você faz. Então, se você tem um trabalho que você consegue se conectar com a alegria, o dinheiro ele se conecta nessa energia, tá? Da alegria. E depois, em um outro momento, a gente vai falar mais sobre sucesso na carreira e mais sobre sucesso financeiro, tá? Então, voltando aqui, o que acontece? Anitta, mas eu quero ter sucesso financeiro, quero ter prosperidade financeira. Eu faço várias coisas, eu faço o meu trabalho muito bem feito, eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda não tenho dinheiro, o dinheiro não chega. Então, é a hora de parar e falar assim, o que está acontecendo na minha crença raiz? Como que ela está me afetando? E aí a gente começa a trabalhar essa questão para entender qual é o significado nesse momento, para essa situação, que a minha crença raiz está interferindo. Deixa eu ver a Shirley respondendo aqui, eu penso alguma coisa e acontece, e eu falo, eu avisei. Ótimo, por quê? Você já tem consciência, né, dessa cocriação. Você já tem consciência. Agora,
Olha que interessante, né? Você está criando isso de forma alegre, positiva e leve, ou você está criando isso de uma forma com resistência, com dificuldade? Porque essa questão aqui, Shirley, que você trouxe é bem interessante, né? Quando você fala assim, eu avisei. Então, tem uma pesquisa, né, de cientistas que mostram a fenda, né? Se você colocar lá no Google a fenda, não agora, depois da live, você colocar lá a fenda, vai começar a aparecer várias coisas, tá? Nessa pesquisa que foi feita de cientistas. O que acontece? Quando eles colocavam, tinha um muro, né, uma parede, e existia uma fenda. Então eram projetados ali naquela fenda partículas que para os cientistas eles estavam observando qual era o movimento da partícula. E quando essa partícula passava pela fenda, ela se espalhava pelo aquele paredão. Só que os cientistas, eles falaram assim, isso está errado. Porque quando passa pela fenda, é para fazer uma marca reta na parede, não espalhar. Tá errado isso. Então vamos observar o que está acontecendo. Por que as partículas estão se espalhando e não estão fazendo uma linha reta no sentido da fenda, tá? Então imagina a fenda aqui, ó, tá? Tem uma fenda aqui, as partículas passaram pela fenda, em vez de fazer a linha reta no sentido da fenda, elas se espalhavam. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a observar, eles colocaram atenção. E aí colocaram câmeras, né, para entender melhor, começaram a olhar mais de perto para entender o que estava acontecendo com as partículas. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles observaram o que? As partículas mudaram a movimentação e elas realmente marcaram o paredão ali, né, em uma linha reta no formato da fenda. E qual foi a conclusão que os cientistas chegaram? Quando nós colocamos a nossa atenção sobre aquilo que era a minha verdade, a minha crença, então qual era a crença deles? Tá errado. A partícula vai passar pela fenda e vai fazer um risco na parede. Ela vai ser projetada no sentido que está a fenda. Então, eles projetaram o pensamento, a crença deles, e as partículas obedeceram essa crença, esse pensamento. Olha que interessante. Então, quando nós falamos eu avisei, é isso que está acontecendo. Eu estou criando a partir daquilo que eu acredito, a partir da minha crença. Então, a partir da minha crença, eu começo a co-criar e realizar as coisas na minha vida. Então, quando a gente fala assim, eu avisei, é porque eu influenciei o processo a partir da minha crença. Olha que interessante. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma criança que está numa árvore, o que a gente tem que fazer? Você vai gritar, cuidado, você vai cair? O que vai acontecer? A criança cai. Minha mãe conta de uma história que aconteceu exatamente isso com ela. Quando ela era criança, ela gostava de brincar nas árvores, né? Ela morava em fazendas, em sítios, né? Então tinha muitas árvores. E ela gostava de brincar subindo na árvore, pegar fruta lá em cima, sentar e comer lá no pé. E ela conta que a madrinha dela olhou, ou o padrinho, não me lembro exatamente, e gritou, menina, você cai daí! E ela, pof, caiu. Então, quando isso interfere totalmente na nossa comunicação, na nossa relação com as pessoas, por quê? Porque eu estou direcionando aquilo que eu penso, que é a minha crença, para que aquilo aconteça. Então, quando eu quero algo diferente daquilo, então, por exemplo, se eu não quero que a criança caia da árvore,
eu tenho que falar exatamente o oposto disso. Segura, fica firme aí, quando for descer, presta atenção, se segure bem, fique atenta. É essa comunicação que eu tenho que fazer. Então, quando eu não entendo esse processo da comunicação, da relação, qual é a interferência da minha crença em relação a isso? É tanta coisa. Eu estou até ampliando aqui o tema, né? Mas isso é extremamente profundo, tá? Então, voltando aqui para minha crença raiz, para minha crença, que eu gosto de chamar de crença matriz, que é uma crençona profunda, grandona, que eu carrego comigo desde lá da minha infância, de quando eu era muito pequena. E pode ser que essa crença ela não venha só da minha infância, mas ela vem lá de trás da minha ancestralidade. Então, essa crença matriz, nós precisamos ir ressignificando cada pedacinho dela, a cada momento que ela aparece. Então, eu já sei qual é a crença. Depois que eu identifiquei a crença, eu não preciso mais ficar procurando crenças superficiais. Eu vou direto na crença matriz. Eu vou lá no fundo, eu vou lá nessa crença aqui, olho para ela e começo a entender como ela está regendo nesse momento da minha vida. Então é um pedacinho dessa raiz aqui, ó, que ficou lá no nosso subconsciente, né, embaixo da terra. Esses dias eu fiz um stories e eu mostrei isso, né? Eu saí de um café e fui para o estacionamento e tinha uma raiz por cima aparecendo assim, né? A árvore ela não estava mais ali, mas tinha um pedacinho da raiz por cima. Então dava para perceber que foi uma raiz ali que ficou. Ela ainda está enraizada, ela está por baixo da terra, mas ela é só uma raiz ali. E é isso, né? Aí eu fui lá no meu stories e falei sobre isso. Eu mostrei a foto, né? Eu tirei uma foto assim do chão, daquele pedacinho da raiz, mas ela tá, eu tentei puxar, ela tá presa lá. Ela tá presa no fundo. Então a árvore saiu, mas ainda tem pedaços da raiz que estão embaixo da terra. Então, quando eu corto uma árvore e tiro ela pela raiz, eu não consigo tirar todas as raízes que estão por baixo dela. Eu tiro algumas que podem até ser grandes. Eu identifico qual é, né, a maior raiz, a maior crença. Só que esses pedacinhos aqui eu vou ter que olhar. Então eu não preciso ir para o superficial, eu já vou direto lá. Eu já vou direto nessa crença aqui e eu vou ressignificar mais um pedacinho dela. É dessa crença aqui que nós estamos falando. É dessa aqui que surgem essas. Entende o que eu estou falando? É dessa crença matriz maior, da raiz lá embaixo, que aparecem essas aqui. Então, quando eu entendo o que essa crença está fazendo hoje na minha vida, essas aqui elas caem por si, eu não preciso olhar para elas nesse momento, porque eu já sei qual crença eu tenho que ir, tá? Então isso é muito importante, isso é uma sacada muito profunda quando a gente entende. Eu não sei nem se era para estar aberto em uma live aqui publicamente, por quê? Porque tem pessoas que não vão entender o que eu tô falando. Elas não estão ainda nesse nível de entendimento de que é uma crença raiz, profunda, subconsciente. Mas como assim? Como eu vou ter que olhar de novo para a mesma crença? Essa é uma live de um conteúdo que talvez seria até para estar em um momento fechado, né? Mas eu acho muito interessante porque tem muitas pessoas que já conseguem entender isso, que já passaram por uma sessão de crença profunda, mas quando chega no próximo nível, começa a procurar em algo externo, em algo superficial, e quando eu percebo isso, eu falo, poxa vida, a pessoa ainda não entendeu. Ela ainda não tem consciência do que é essa crença matriz que rege todo o comportamento dela. Então, isso
vai acontecer e é muito natural que aconteça. Porque a cada nível que a gente passa, nós vamos atingir um teto ali da nossa crença. Um teto aonde ela nos permite passar. Então, quando eu acesso uma crença, eu saio desse nível e vou para esse próximo nível aqui. Só que quando eu chego nesse próximo, eu chego no meu teto, limite, aonde eu preciso olhar mais um pouquinho e ressignificar essa crença para eu ir para o próximo. Então eu consigo caminhar aqui, ó, até esse nível. Quando eu chego nesse nível, eu vou perceber que eu preciso e eu escolho, eu quero olhar para a crença e ressignificar mais um pedacinho dela e ó, subir mais. Então, quando eu começo a fazer esse treino, como eu falei na live de hoje de manhã, eu ressignifico, eu entendo, eu vou lá no fundo, eu faço uma sessão de crenças, eu vou lá na minha crença matriz, principal, passo para o próximo nível, tiro mais um pedacinho da crença matriz, principal, passo para o próximo nível, olho de novo para a mesma crença, ressignifico. E aí eu vou subindo, escalando. E aí a minha mente entende que esse é um padrão natural meu, positivo. Percebe que agora nós estamos falando de padrão comportamental positivo? Por quê? Porque quando eu entendo como funciona esse processo e eu começo a enxergar as riquezas, o ouro que está na minha vida, eu não paro mais. Eu começo e não paro, isso se torna um padrão repetitivo positivo. Eu trago muito, hoje de manhã eu falei sobre o padrão repetitivo negativo, de quando a pessoa está na dúvida e não escolhe, e não toma decisão, e fica no medo, e fica patinando. E agora eu estou falando o quê? Do padrão que eu criei de comportamento, eu consegui ressignificar esse padrão antigo que me atrapalha e agora eu crio um padrão repetitivo, positivo que me ajuda. Então, olha o quanto isso é poderoso, é grande, é ouro puro na minha vida. Então, quando eu consigo fazer esse PRP, né, Val? Padrão repetitivo positivo, PRP, que a Val trouxe aqui. Obrigada, Val. Eu consigo evoluir de uma forma mais rápida, alegre, feliz, com os resultados que eu quero e até com os resultados financeiros que eu estou buscando, porque é esse padrão que me coloca no nível financeiro. Então perceba, vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso na nossa vida? O quanto isso é importante na nossa vida? Então, quando eu entendo o que acontece comigo e viro a chavinha, quando que é a virada de chave? É quando eu falo, eu entendi o que está acontecendo, agora eu entendi. Agora, eu sempre ouvi falar sobre isso. Eu já ouvi muito sobre esse tema. Eu já li, eu já comprei livros, eu já fiz cursos sobre isso. Mas agora que você falou isso para mim, eu entendi. Então, isso é a virada de chave, é esse momento. É quando você fala assim, eu entendi, agora eu entendi. É isso, é sobre isso que eu tô falando hoje nessa live. É essa virada de chave. Então, quando a gente fala, eu entendi sobre a minha crença matriz principal, eu vou direto trabalhar ela e tirar mais um pedacinho dela. Eu não vou ficar procurando crenças e tentar achar, eu já sei qual é. Eu já sei, eu só preciso, nesse momento, parar para entender como ela está regendo nesse momento da minha vida. Esse é o ponto.
Não é assim, eu já sei que é a crença raiz, matriz, que tá agora me atrapalhando. E pronto, e acabou. Não, não é isso. É para você ter consciência dessa crença, ter clareza sobre ela e aí ir lá trabalhar mais um pedacinho dela. Esse é o ponto, tá? Então não é assim, então tá, Anitta. Então quando eu descubro minha crença matriz, eu já, quando eu tô bloqueada, paralisada, eu já sei que é ela. Então tá bom. Não, não é isso. Você vai olhar para ela e entender qual é o mecanismo nesse momento que ela está usando para que você se sinta bloqueada, paralisada, estagnada, angustiada, perdida, sem clareza, confusa. É isso, tá? Então, quando você entende o que ela está fazendo agora, aí dá aquela outra virada de chave. Agora eu entendi, danada dessa crença. Olha o que ela estava fazendo nesse momento comigo. Bora que agora eu vou para a próxima fase, eu vou para o próximo nível, porque agora eu entendi, eu já ressignifiquei ela e eu tô indo para o próximo nível, tá? Deixa eu ver que a Val tá falando aqui. É o padrão de evolução de forma alegre, rápida e feliz. Exatamente, exatamente, é isso. Então, eu já treinei a minha mente e é treino, é treino. Não adianta eu fazer uma sessão de crenças profunda como é essa e lá acessar uma crença matriz, raiz, profunda, inconsciente e acabou a sessão, acabou. Eu fecho meu caderno, né, ali onde eu fiz todas as minhas anotações daquele processo ali profundo e nossa, vou viver minha vida. Não, não é assim. Agora você tem que treinar a sua mente, fazer a sua mudança agora de mentalidade, é treino. Você vai ter que ensinar para sua mente agora que você já tem clareza dessa crença que estava lá escondida. E agora você ressignificou ela. Você vai olhar para ela diferente. Para você olhar para ela diferente, você vai ter que treinar. Porque senão ela vai ficar mandando a mesma mensagem. A mesma mensagem. Então, a partir de agora é treino. Treino, 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 treino. Até a sua mente entender que agora você está num padrão diferente. E aí ela para de brigar com você e ela te deixa ser livre, feliz e viver nesse processo de criação, de cocriação, de forma deliberada e não mais da forma como você criava antes. Porque talvez você tenha um formato de criação importantíssimo na sua vida, mas talvez seja, por exemplo, no poder da raiva, no poder do ódio, porque a raiva e o ódio, eles têm grandes poderes, né? E são energias que te colocam em ação. Então, se você aprendeu a cocriar dessa forma, com raiva, e você sente aquela energia da raiva, vai lá e entra em ação, você fez isso várias vezes, você carimbou na sua mente que essa é a forma que você tem resultado na sua vida. Então isso é muito profundo, é muito intrínseco em você. Agora, para você mudar esse comportamento, o que você vai ter que fazer? Treinar o próximo, para ir para o próximo nível, treinar o próximo padrão que você quer ter. E a Anitta, eu não quero mais ter esses resultados, eu não quero mais ter esse comportamento na minha vida. Eu não quero mais ter esse tipo de conversa com meu marido, com a minha família, com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Eu não quero mais. Esse tipo de conversa não me traz resultado. Estou dando um exemplo, tá? De pessoas que falam assim, eu já falei 1000 vezes a mesma coisa, mas a pessoa não me entende. Eu já falei 1000 vezes a mesma coisa, mas a pessoa nem me responde mais. Eu já falei várias vezes, eu já tentei conversar, não adianta. Aí sabe o que eu fiz agora? Eu escrevi, mandei um e-mail, mandei um WhatsApp, mandei áudio, mas não resolve.
e eu não aguento mais essa situação. Então, como que você vai resolver isso? Você vai treinar uma nova forma. É isso que você quer? Ter um relacionamento melhor e conseguir se comunicar melhor? Através dessa relação, melhorar a sua relação com as pessoas? Ótimo! Já temos aí uma clareza de um objetivo. Para onde a gente vai? Excelente! Se você já experimentou algumas coisas que não funcionam, o que você vai fazer agora? Você vai treinar de um jeito diferente para ver o resultado que vai dar. Se vai chegar no resultado que você está querendo. Então, a melhor forma de fazer isso é o quê? É cuidando de você, olhando para você. Você é a peça principal, você é a peça-chave. Você não muda ninguém, você não muda as pessoas, você só muda você. Então, quando você entende isso aqui, essa crença matriz, você começa a ter clareza de tanta coisa. E quando você se compromete e está convicta do que você quer de verdade, e você começa a trabalhar isso aqui, as coisas começam a mudar. Agora, se você ainda está agarrada nesse padrão do comportamento que não te ajuda, enquanto você não soltar isso, não vai ter diferença. Não vai ter resultado diferente. Vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, é uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Ou eu escolho, nesse momento, soltar esse padrão antigo que me atrapalha, de um comportamento que não está me trazendo bom resultado, ou eu escolho continuar nesse mesmo padrão e ter os mesmos resultados. Então perceba que essa questão da escolha, ela é muito importante. E quando eu falo da escolha, leva um tempo muitas vezes, como foi para mim, para a pessoa entender. Mas como que eu vou escolher fazer outra coisa? Por quê? Porque às vezes você não tem nem clareza de como você vai fazer outra coisa. Só que tem o seguinte, quando você entende isso aqui, o jogo muda completamente. Quando você entende de verdade o que é treino sobre isso aqui, sobre treinar crença matriz, o jogo muda completamente. E aí você entende que você é mais importante, que olhar para você é mais importante, porque quando você tá bem, a sua família tá bem. Quando você tá bem, seus amigos de trabalho estão bem. Quando você está bem, tudo muda à sua volta. Então, quando você entende de verdade isso e você começa a se dedicar a isso, ter convicção, disciplina, treino sobre isso, você começa a ver o resultado diferente na sua vida. Então, eu preciso parar para identificar uma crença? Não preciso. Eu preciso parar para ressignificar um pedacinho de uma crença que eu já sei qual é, porque eu já passei por um processo de crenças. Então, eu só preciso entender como a mesma crença está agindo agora, nesse momento, para esse próximo nível que eu estou indo e ressignificar esse pedacinho. Feito? Dúvidas, perguntas, fez sentido para vocês? Escreve aqui para mim, coloca coraçãozinho. E é sobre isso, tá? Agora foi um tema bem mais didático, profundo, de estudo mesmo, né? Onde vocês podem pegar de novo, assistir essa live de novo, fazer novas anotações sobre o que eu falei, porque é um conteúdo de aula, é um conteúdo de estudo, é um conteúdo de aprendizado, de autoconhecimento. Então, não é um conteúdo
que você talvez consiga pegar logo de início, talvez a gente precisa ouvir por várias vezes. Então eu estudei muito esse assunto, eu fiquei anos estudando esse assunto. Eu tô desde 2016 estudando sobre crenças. Então eu sei o que eu tô falando. E eu sei que para mim também foi um processo de aprendizado, de chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui eu tô chegando, sei lá, ano passado, não faz muito tempo. Por quê? Porque eu tive que ir ressignificando várias crenças. Eu passei muito tempo por crenças superficiais que eu ia entendendo e ressignificando. Mas quando eu entendi e criei o meu método de ir direto na crença, tudo fez diferença na minha vida. E agora, quando eu faço esse trabalho comigo, que eu já consigo fazer eu comigo mesma, né? E quando eu percebo que essa crença aqui, né? Essa crença raiz, esse pedacinho aqui vai me dar muito trabalho, aí eu peço socorro. Aí eu paro, chamo uma colega de trabalho, de profissão, que tá nesse mesmo nível de consciência que eu, e paro e peço ajuda. E aí juntas a gente consegue chegar. Então, tem momento que você vai aprender, né, a trabalhar isso e chegar, e tem momento que você vai precisar de ajuda. Tem momento que esse pedacinho da raiz aí, ó, né, ele tá muito nebuloso, você ainda não consegue enxergar. Então peça ajuda. Vai fazer uma nova sessão. Busca profissional que consegue te ajudar com isso, que vai olhar, ouvir a sua história e chegar lá no fundo, com técnica, com método, através de conhecimento, de habilidade, de olhar, de escuta. Não é ouvir, é escutar, porque existe uma linha aí, quando a gente começa esse trabalho, de tudo isso junto, né? De todo esse treino, para ir direto lá na fonte, né? Na raiz. Feito, meus amores. Orquestra Sinfônica, olá, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que a Val falou aqui. Vou assistir do início. Assiste, Val. Olhar para a última crença que eu trabalhei. Se for uma crença raiz profunda, olha assim. Se você ainda, se faz pouco tempo que você achou essa crença e talvez ela não, né? Pode ser que ela não seja uma crença raiz. Olha também. Por quê? Porque agora é o momento do treino. Se faz pouco tempo que você fez uma sessão de crenças, precisa fazer o treino, né? Então, Val, esse é o momento do treino, tá? Então, se faz poucos dias, né, que você fez a sessão, então olha lá para suas anotações, olha para essa crença e treina, tá? Faz o treino da ressignificação com comportamentos diferentes, afirmações, e aí a gente vai trabalhando isso. Feito? Deusas lindas, minhas mentoradas que estão aqui, podem colocar lá no nosso grupo fechado o que vocês acharam, dúvidas, a gente já vou para lá, já faço podcast, já esclareço para vocês. Enfim, quem não é da mentoria ainda, pode escrever aqui para mim, quem não é cliente, quem não passou pela sessão de crenças, manda direct, eu quero saber, eu vou falar com você, vou te ajudar também, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê por aqui no Instagram e nos nossos grupos. Beijo para vocês, até. Tchau, tchau.